Nós vamos para a palavra dessa noite. Estou com o coração aqui bastante angustiado, triste, né? E muitos já sabem porque, outros não. Mas vamos para a palavra dessa noite. Eu quero trabalhar naquilo que nós enfrentamos essa semana, trabalhar isso na palavra de Deus. Então você abra aí em Tiago capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 17, né? Tiago capítulo 4, versículo 13 até o 17. Todos já acharam? Versículo 13, vou ler. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Agora preste bastante atenção. O que é a vossa vida? Ele está fazendo uma pergunta. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Oremos. Fiquei pensando esses dias nesse versículo. Vós não sabeis o dia de amanhã. E depois ele fala assim: o que é a vossa vida? O que é a nossa vida? E gozado que ele responde de uma forma: sois como neblina, né? Até eu lembro, já falei isso para vocês, eu lembro garoto, ia no primeiro ano do grupo escolar, entrava bem cedinho, 7 horas da manhã. Eu morava num quintal de 54 metros, assim, de comprimento, né? Tá lá a casa ainda. Então minha casa era bem no fundo do quintal e o portão lá, a rua lá embaixo. Então quando eu abria ali, tomava o café, abria a porta, olhava, tinha vez. Aqui em São Paulo ainda fazia muita neblina. Tem uma neblina intensa que eu não conseguia ver o portão. Eu enxergava metade, até metade do terreno. E não conseguia abrir o portão. Então a gente se encontrava e brincava, estava fumando, né? Estou fumando, né? A gente brincava, garotada, até chegar na escola, que não era muito longe. A gente ia a pé. Depois eu lembro que na hora do recreio, ali por volta de umas 9 e pouco, 10 horas, você saía, já estava um sol, um céu azul, né? Tudo claro, aquela neblina toda que nós víamos de manhã, aquilo tinha se dissipado com o sol. Era uma coisa tão rápida, que passou tão rápido, e quando a gente saía, então nem se lembrava mais daquela manhã cheia de neblina. Então ele diz que a nossa vida é assim, é como uma neblina, que de repente tudo vai, tudo some, e a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Os que são mais idosos, olha, eu já vou fazer 55, já estou velho, hein? Mas tem irmãos aqui a minha sogrinha está aqui com 84, né? Ela sente isso muito mais que eu. A vida passa rápido, as coisas acontecem, tudo vai muito rápido. Você lembra quando era criança? Quando brincava, jogava bola, empinava pipa, né? Eu lembro disso. Mas já se passaram pelo menos 50 anos, né? Tudo vai muito rápido. E às vezes falar sobre isso nos assusta. Mas essa semana eu sofri uma perda muito grande, né? Vocês devem ter ouvido os noticiários de um helicóptero que caiu lá na Lapa. Passou isso várias vezes na televisão, que o piloto e todos eles morreram, né? E quem estava dirigindo aquele helicóptero é o pai do meu neto, do Yuri, aquele que vocês viram várias vezes. Ele trazia aqui o Yuri de domingo, deixava aqui e depois ia embora. Aquele menino lá de 23 anos.
Ele é o pai do meu neto. Então essa semana nós passamos uma tribulação muito grande com esses acontecimentos, velório, enterro, a perda, a dor, né? Quando a gente ouve que alguém morreu, que está longe de você, eu vivo em velório. Duas coisas que o pastor faz muito depois da igreja. É toda hora receber um telefonema, olha, morreu fulano de tal, esse Parque dos Pinheiros aí, não tem uma ala ali que eu já não fui pregar, falar de Jesus, preparar o povo para o sepultamento, já foi muito. Eu vivo às vezes nesses lugares, é que vocês não acompanham isso, mas acontece muito, né? E casamento, você vai casar, né? Casamento é bom, velório não é muito bom. Mas nós vivemos essa semana, eu, minha família, meu neto, minhas filhas, os outros avós, uma dor muito intensa, né? Um moço cheio de planos, com vontade de fazer um montão de coisa, com 21 anos, mas de repente aconteceu, todo esse acontecimento difícil, duro de suportar. Eu estou falando aqui com você, com o coração angustiado, né? Mas nós somos pessoas da fé, e sabemos que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Eu estava pensando como tudo passa, como a vida é uma coisa que passa muito rápido, não é? Tudo vai, e de repente pessoas tão perto de nós, de repente se vão, e você nunca mais, você não sabe que nunca mais vai ver. Então a Bíblia mostra que a vida é assim para cada um de nós, né? Então vamos ler mais um texto, 1 de Pedro, vai um pouquinho para frente, onde Pedro fala, no capítulo de número 1 da 1 de Pedro, né? Nós vamos ler ali, Pedro ele fala primeiro uma coisa gloriosa, vamos ler desde o versículo 22 até o 25, 1 de Pedro 1, 22 em diante. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois, agora preste atenção, pois fostes regenerados não de semente corruptível. Ele está dizendo que nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas fomos regenerados por uma semente de Deus, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne, quando ele está falando a carne, é essa nossa vida natural, essa nossa vida na carne. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece eternamente. A palavra não passa, ela não para, né? Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então Pedro diz que a carne é como uma erva que dá uma flor. A glória da carne é a flor, né? Você vê a flor, ó, nós pusemos essa flor aqui domingo, estava fresquinho, já está tudo murchando. Não olha não, faz de conta que está tudo bom, né? Mas já está murchando, de perto dá para ver. Ele diz que a glória da carne, dessa vida na carne, é como uma flor que aparece por um instante e logo desaparece, tudo se vai, tudo se acaba, que a nossa vida passa muito rápido. Então, eu gostaria de chamar a tua atenção para esse tipo de palavra, pelo seguinte, para nós nos apegarmos com muito mais firmeza nas verdades do Evangelho, para nós nos apegarmos com muito mais firmeza nesta fé no Senhor Jesus Cristo, explorarmos o Evangelho, crermos no Evangelho, porque tudo passa, meus irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Quem garante quantos anos mais nós vamos viver? Você vai viver, eu vou viver. Então fui muito impressionado, né? Afetado por essas coisas, e por isso que eu estou falando essa palavra para você. Agora, e após a morte? Geralmente a gente ouve dizer assim, a pessoa morre, todo mundo fala assim, descansou, né? Descansou, dormiu, descansou, como se ela entrasse num sono, num descanso, e está tudo bem. Mas é isso que a Bíblia diz, que
vem após a morte? É isso que a Bíblia mostra, que a pessoa descansa, que a pessoa entra num sono, que está tudo bem? Não, não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra dois caminhos. Um caminho após a morte, para quem foi salvo, creu em Jesus Cristo de verdade, e um caminho após a morte para quem não creu em Jesus Cristo de verdade. Então não existe esse sono, esse descanso. Existem dois caminhos, duas realidades bem diferentes daquilo que a gente às vezes costuma ouvir, né? Então, eu quero ler lá Lucas 16, vamos lá, Lucas 16, é aquela parábola do rico e do Lázaro, que Jesus mostra uma realidade espiritual muito grande, e que nós temos que aprender e crer, porque isso também é a palavra de Deus. Isso aqui não é uma historinha, não é? A gente gosta só do evangelho de vitória, de prosperidade, de tudo dar certo, mas tem esse lado do evangelho que mostra uma coisa muito mais profunda, que eu não posso só viver de ilusão, aquela ilusão daquele falso evangelho que tudo vai ser maravilhoso, né? Então aqui Jesus vai falar do rico e do Lázaro. Se você for observar, desde o capítulo 15, Jesus está falando muito sobre parábola. Jesus revelava verdades espirituais para aquele povo que ouvia, às vezes muita gente simples. Então Jesus, ele usava muita ilustração, ele queria mostrar uma realidade espiritual, uma verdade espiritual. Então ele se utilizava de parábolas para mostrar, para fazer com que o povo entendesse as verdades espirituais, aquilo que era real, aquilo que os olhos não viam, mas era real no mundo espiritual. Então ele vai falando diversas parábolas. Ele vai falar da ovelha perdida no capítulo 15, da dracma perdida, vai falar daquele filho pródigo, uma parábola muito pregada e ensinada, vai falar do administrador infiel, não é? E vai falando a respeito de várias parábolas e mostrando realidades profundas, até que ele chega aqui, ó, no rico e no Lázaro, que é uma realidade, meus irmãos. Isso aqui é uma verdade, ainda que não é uma coisa gostosa de ouvir, pode causar até um certo temor, um desconforto no seu coração, mas isso aqui é verdade. Então vamos lê-la. Versículo 19 de capítulo 16 de Lucas, né? Onde ele diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então isso aqui é real. E daí? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães iam lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, presta atenção, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Os dois morreram. Continuando. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de não
virem também para esse lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então Jesus está mostrando como a coisa é após a morte para esta vida. Então, as pessoas continuam vivas. Esse negócio de que a pessoa morreu e dormiu, apagou, não é a verdade da palavra de Deus, é uma mentira isso aí. Talvez seja uma coisa agradável de ouvir, para quem teve uma perda, pode ser um bom consolo, está descansando. Mas ou ela entrou na eternidade com Deus, ou ela entrou na eternidade condenada. Essa é a verdade da palavra de Deus. Então, dois homens, um rico, não é porque ele era rico que ele era mau, e nem que Lázaro era um mendigo e ele era bom, não é nada disso. A questão era ser salvo ou não. Essa é a questão, queridos. A questão é o seguinte: eu creio em Jesus Cristo realmente, como diz a Escritura, e sou uma pessoa salva por Ele. O que é um salvo? É alguém que foi liberto da condenação eterna, liberto do apodrecimento, da destruição, liberto da mão do diabo. A salvação começa nessa vida aqui, e por fim, ele vai herdar a vida eterna. O que não é salvo nessa vida é aquele que está debaixo da condenação, está na mão do diabo, está condenado, ele está, entende? Então, o salvo é aquele que creu em Jesus Cristo, que recebeu Ele como único e suficiente Salvador, que um dia se arrependeu. O que é se arrepender? A pessoa está indo numa direção na vida dela, cheia dos seus pecados, aí um dia ela encontra Jesus, o Espírito Santo convence ela se dispõe: eu não quero mais ser isso, eu quero mudar de vida. Ela reconhece o seu erro, o seu pecado, não quer mais ser assim. Então ela se arrepende daquilo, ela se volta para Deus, e ela quer viver para Deus. Ela creu em Jesus Cristo, ela passou a ser uma pessoa salva. A partir desse momento, ela é liberta das mãos do diabo, ela é salva, ela nasce de novo, é gerado pela semente incorruptível, pela palavra de Deus. Ela é gerada pelo Espírito, ela é Espírito, passou a ser filho, não está mais debaixo de condenação, e é uma pessoa salva. Então, quando este morre, o morrer é começar a viver. Essa é que é a verdade. Ele sai do corpo, ele está lá, o espírito e a alma, duas coisas que ele possui, são eternos, não cai no sono, ele entra no mundo espiritual. A partir do momento que ele sai do corpo, ele vai ver a dimensão que nós nunca vimos e só criamos e vimos pela fé. Já me perguntaram: será que ele vê o corpo dele, ele saindo do corpo? A Bíblia não mostra nada disso. Então nós não vamos falar se isso é verdade, acho que vê ou acho que não vê. Não, a Bíblia não fala, não acho nada. Mas que ele sai do corpo, ele entra no mundo espiritual, ele entra, meus irmãos. Então olha aqui: aconteceu morrer o mendigo, versículo 22, e ser levado pelos anjos para os seios de Abraão. Abraão não havia morrido lá naquele tempo, mas Abraão aparece aqui vivo para o seio de Abraão. Então, quando o salvo morre, ele entra na realidade espiritual, imediatamente, ele não vai entrar lá com aquele medo, aquele pavor, não, ele já entra numa condição no espírito tão adequada, tão preparada por Deus, tão ajustada, que quando ele entra na dimensão, já está pronto para ver os anjos, está pronto para entender as coisas de Deus. Não é? Quando o mendigo morreu, o que aconteceu? Ele imediatamente foi levado, ele viu anjos, não teve medo de nada, já era parte dele aquela dimensão invisível, já era parte dele aquele mundo invisível para nós. Ele entrou ali, morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, sem nenhuma crise. Então eu creio que a morte para o salvo
É uma coisa gloriosa. Nós temos uma impressão da morte só da carne. A carne pode estrebuchar, pode ter medo, o que vai sentir, não é verdade? Mas eu creio que quando a gente sai da carne, a gente vai entrar numa alegria, numa dimensão de paz, numa segurança, num conforto, porque nós já temos uma natureza divina no nosso espírito, e vai ser como se nós chegássemos em casa, sem crise. Acredita nisso? Mas para que isso seja real, preste atenção, meu irmão. Esse negócio de só se utilizar do evangelho para ficar rico, arrumar dinheiro, eu canso de falar isso, você vai cansar de me ouvir. E dar a volta por cima, isso é o falso evangelho. Isso não salva ninguém, meus irmãos. Isso mantém a pessoa cega para o verdadeiro evangelho. Esse evangelho de só conquistar, é o falso evangelho, que torna a pessoa cega para a condenação eterna, cega até para enxergar Jesus Cristo. Por isso que nós temos que crer em Jesus Cristo, como diz a Escritura, como o único e suficiente Salvador. Essa é a verdade. Conhecer o Evangelho, entender o Evangelho, crer e saber quem é Jesus Cristo, isso é a base da nossa salvação. O que a Bíblia diz? Todos quantos o receberam, quem Ele, Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem o seu nome. Os quais não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então quando isso acontece, a pessoa recebe um poder de Deus, é feita pelo próprio Deus um filho. Ela nasce não pela vontade do homem ou da carne, ela nasce pela vontade de Deus. Ela é uma pessoa salva. Tudo é Cristo, meus irmãos. Então o crente, quando morre, ele já passou da morte para a vida. Aqui, e sai do corpo. Eu acho que nós vamos entrar numa alegria, porque nós vamos deixar essa carcaça velha aqui, esse corpo da morte, do pecado, e a morte para nós vai ser um gozo, uma alegria, uma coisa boa, porque nós não estamos mais debaixo de condenação, não estamos mais. Por isso que você tem que olhar bem para a palavra de Deus, olhar muito, saber o que você deixa entrar nos seus ouvidos, o que é uma pregação do Evangelho, o que é um engodo, é o que muito tem por aí. Saber o que você deixa entrar no teu coração. Tem coisas que se pregam que é até bonita, mas cria um véu grande. É bonito, mas cria um véu para o Evangelho. Então o salvo está seguro, está guardado pelo poder de Deus, não é? O idoso salvo pode querer ter um pouquinho de temor por causa da carne, mas ele é alguém de Deus, salvo, guardado pelo poder de Deus. Acredita nisso? Acredita ou não, de todo o teu coração? Agora, uma pessoa não salva, meus irmãos, é duro dizer isso, mas uma pessoa que teve oportunidade, nunca quis saber não digo nunca querer saber da igreja, não é isso, mas querer saber do Evangelho de Jesus Cristo. Teve oportunidade, mas deixou tudo para lá, desprezou, né? Ouviu, nunca se decidiu, né? Ouviu a voz do Espírito Santo, preferiu fechar o coração. Olha lá, versículo 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora olha o versículo seguinte, meu irmão, está escrito isso aí na palavra de Deus, é verdade. E no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe pai Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha que coisa interessante, ele caiu lá no inferno consciente, e ali ele viu o pai Abraão e viu Lázaro, aquele que ficava na porta dele, tentando se alimentar das migalhas, da comida que caía da mesa dele. Quantas vezes ele passou ali, vestido do linho puro, né, cheio de coisa, rico, passou, viu aquele mendigo ali, e não tinha nenhuma noção de crer em Cristo, de crer em Deus, de ser salvo ou não. Mas quando ele morreu, ele entrou na dimensão espiritual, não apagou, não deu um branco nele, não.
Ele entrou lá, e quando ele entrou, imagine o que ele sentiu, o pavor. Ele não podia se agarrar no dinheiro, não podia se agarrar em nada. Ele caiu lá naquele lugar, foi atraído para lá. E olha lá, e no inferno, estando em tormento, ele já caiu num tormento. Ah, pastor, Deus é amor. Deus vai mandar alguém para o inferno. Tem uma doutrina que é o aniquilacionismo, ou seja, ele diz que a pessoa, ela morre, ela entra num sono da alma. Depois do julgamento, se ela for condenada, ela vai ser aniquilada, vai ser destruída, vai deixar de existir. Não existe. Eles falam assim: imagine Deus que é amor iria criar o inferno e mandar uma alma para lá, mas o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, não para o homem, né? Então, depois do juízo, se ela for condenada, ela vai ser destruída, vai deixar de existir. Não tem essa condenação eterna, não tem lago de fogo. Mas não é isso que esse texto diz. Imagine ele que teve tudo aqui na terra, deve ter aprontado todas, deve ter satisfeito todos os seus desejos, de acordo com o que seus olhos queriam. Não é verdade? O que aconteceu? Ele morre, ele acorda lá no inferno, e ele está com a mente dele com todas as lembranças, meus irmãos. Repare bem, o que precisa de água é a nossa carne. Alma e espírito não bebe água. Ele tinha todas as sensações do corpo na alma dele, mas a alma não bebe água. O que precisa de água é carne. Parte espiritual não tem sede. Então olha como a alma dele tinha todos os sintomas da carne. Ele não era uma pessoa salva, não era uma pessoa nascida de novo. E ele tinha o desejo de beber água, sendo que não tinha nem corpo físico para beber água. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Devido ao pecado, a alma ficou destruída, e ela ficou cativa da carne, ela ficou submissa ao corpo, a alma do homem, dominada pelos desejos da carne do homem. Então, quando ele saiu do corpo, ele tinha a mesma sede, mas não tinha carne, nem água, meus irmãos. Imagina o que ele estava sentindo. Eu quero que você pense, eu não quero pôr medo em você, mas é uma realidade. Quando ele sai do corpo, ele ainda estava com sede, caiu naquele lugar de tormento. Ele não caiu lá e falou assim para Abraão: é injustiça, eu agi bem na terra, é injusto eu estar aqui, não, eu não mereço estar aqui. Ele não falou nada, ele estava consciente da condenação dele, e ele tinha a sensação na sua própria alma de ter sede. E água é coisa dessa vida, do corpo, não é coisa da dimensão espiritual. Agora vamos ver a conversa dele. Vamos ler de novo. Então, clamando, disse, versículo 24: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Nós não sabemos falar chama, assim a gente vai imaginar uma coisa pegando fogo, né? Mas nós não sabemos como é essa chama. Depois ele disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá, né, querem passar daqui para lá, e vós outros não podem nem passar para nós. Então replicou: Pai Abraão, né? Não, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Repare bem a mente dele agora. Ele está lá, ele tem recordação da vida que ele teve aqui na terra. Ele não esqueceu, não apagou, não. Ele está lá, pede socorro para o pai Abraão, lembra da casa paterna dele, lembra dos irmãos dele, ele lembra de tudo que ele viveu aqui na terra. Você já pensou nisso? Já pensou ele estar lá e lembrando das coisas da terra, do que ele fez? Imagine aquele que teve tanta oportunidade de se converter de verdade, sempre rejeitou e foi duro. Ele está lembrando lá todas as oportunidades que Deus deu para ele. Imagine o que ele sente em saber que os irmãos estão vivos,
que a casa paterna dele está lá, mas ele está numa outra dimensão. Você entende o sofrimento que ele está tendo lá ou não? Entende? Você está com medo? Fica com bastante medo. Fica. Quem sabe você vem no estudo bíblico de sexta-feira, em vez de ficar assistindo ioi, 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 ioi. Quem riu é porque assiste. Ioi, 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 é. Queridos, um dia você vai morrer. Olhe bem para mim. Pode ser que eu vou morrer amanhã ou daqui a pouco. Mas um dia nós vamos passar para lá. Vai acontecer. Vai acontecer. Cadê o seu tataravô, seu bisavô, ou seu avô e sua avó? Já eram. Já foram, eles já viveram aqui. Quando eles estavam vivos, eles pensavam como você. Parece que nunca vai morrer. Você não está vivo? Essa carne é tão enganosa que parece que você nunca vai morrer. Não é verdade? Não parece que você nunca vai morrer? Você vai vivendo, come lá o seu macarrão, faz isso, faz aquilo, reclama, concorda, discorda, briga. Nem alguém morreu, morrer. Mas um dia vai ser você, vai ser eu. Se eu sou mais velho que você, de acordo com a natureza, eu estou mais próximo. Ou não, só Deus sabe, né? Isso vai acontecer, meus irmãos. Por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5,12. Pelo pecado entrou a morte. A morte passou a todos, porque todos pecaram. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão. Pelo pecado entra essa coisinha chamada morte. Então todos vamos morrer, não é? Tiago disse, ele cita aquele exemplo, não fala assim, eu vou viajar, vou para aquela cidade, vou comprar, vou enriquecer, vou ter lucro. Ele fala assim, você não sabe o que vai suceder amanhã. O que é a nossa vida? Aparece por um pouco e logo como uma neblina, né? Sois como neblina, aparece e logo se desvanece. É assim a nossa vida, queridos, passa muito rápido. Agora ele caiu lá, ele lembrava, ele tinha as sensações do corpo, sem corpo. Ele lembrava da casa paterna, lembrava da vida que ele teve aqui na terra, lembrava, não estava esquecido não. Imagine o tormento que uma pessoa deve estar passando lá, lembrando das coisas que fez aqui na terra e não foi salvo, né? Continua a leitura. Então disse, versículo 27, replicou, pai Abraão, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Ele pensava nos irmãos, ele tinha um sentimento ainda pelos irmãos, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Ele estava convicto de que ele estava lá, por causa da vida que ele havia tido na terra. Então ele lembrava dos 5 irmãos, queria avisar os irmãos, mas não tinha mais jeito, não é? Porque ele queria proteger, evitar que os irmãos fossem parar no mesmo lugar que ele estava. Tenho 5 irmãos, avisa eles para que eles não venham para onde? Para esse mesmo lugar de tormento, né? Então ali ele era convicto do pecado, da condenação, e ele sabia que os irmãos que estavam fazendo a mesma coisa que ele, se não fossem avisados, iriam para aquele mesmo lugar. Agora olha lá, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Por que Abraão fala de Moisés e os profetas? Porque nessa época o Novo Testamento não existia ainda, Jesus estava vivo na terra, mas ainda não existiam as escrituras que nós temos nas mãos. Então Abraão tinha que falar Moisés e os profetas, Moisés, a lei e os profetas. Eles têm olha, tem que olhar para a palavra daquele tempo, não é? Mas ele não entendia isso, porque ele vivo nunca olhou para aquilo. Então ele diz, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Essa era a compreensão dele. Se alguém ressuscitar e foi ter com eles, vão se arrepender. O que Abraão diz? Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve Moisés e os profetas,
tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas ainda assim a maior parte não acredita em Jesus Cristo. Então ele lembrava de tudo que se passou na terra, mas estava lá, vocês estão entendendo? Ele não tinha mais jeito. Então não existe uma segunda oportunidade após a morte. Não existe a reencarnação. Eu vou reencarnar, eu fui ruim nessa vida, eu vou me reencarnar num outro corpo, numa outra pessoa, vou sofrer bastante para pagar pelos pecados da vida anterior que eu tinha tido. Eu vou nascer como uma mula, vão bater bastante em mim, vou ser judiado para pagar porque eu fui ruim nos pecados. E quanto mais eu vou me reencarnando, eu vou aperfeiçoando, até que um dia vai ser expurgado de mim todo o pecado. Então eu vou para uma outra dimensão perfeita. Não existe isso. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o quê? O juízo. Agora eu fico pensando, meus irmãos, pessoas que estiveram dentro de uma igreja, que rodearam muralhas, que fizeram tanta coisa, mas nunca foram avisados do que é o Evangelho. Falaram que Deus era poderoso, que multiplicava a farinha da panela, falaram tanta coisa, mas nunca ensinaram isso que eu estou te falando hoje. Nunca foi mostrado. Falaram de Jesus, 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 mas nunca mostrou quem é Jesus Cristo. E você mesmo que pode estar aqui dentro hoje, olhando para mim, já veio aqui várias vezes, não está nem aí com a fé. É um religioso que vem, fica aí, não está nem aí. Está na hora de nascer de novo, de se arrepender. Você está entendendo o que eu tenho? Porque a coisa é séria, meus irmãos, não é uma brincadeira. Nós não reunimos aqui todo domingo para brincar, para arrumar casamento, para arrumar dinheiro. Não é isso, isso não nos interessa. A gente se reúne aqui para falar do Evangelho, falar o que Jesus disse. Vá para todo mundo e pregue o Evangelho, fale do Evangelho para toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado, já está condenado. Então você pode estar aqui vindo, olha para mim, gosta da igreja, mas não encontrou Jesus Cristo ainda, não é salvo. Vem, acha legal tudo, né? Fica religioso assim. Mas eu vou te fazer por isso, você tem certeza da salvação eterna, que você é salvo. Aí dentro de você o Espírito testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus. Você tem certeza da vida eterna, sabe quem é Jesus Cristo, porque se não sabe, meu irmão, você pode estar aqui com a gente comendo salgadinho e estar perdido eternamente e não nasceu de novo. De repente a vida pode acabar nesse nível. Não é verdade? Não falo assim, porque eu fui tão atingido com isso, Deus me falou tanto, que eu mudei, algumas coisas eu mudei por aquilo que eu sofri e estou sofrendo essa semana. Você entendeu? Eu poderia aqui falar de uma outra coisa para você, mas isso tudo me alertou, e eu sempre falo isso, mas me deixou mais consciente de que não sabeis o que sucederá amanhã. Não sabemos o dia de amanhã. A gente faz um projeto, isso e aquilo, né? Que eu vou alcançar lá, porque eu vou comprar, vou fazer tantas coisas, então vou tão longe. E não tem um tempo para Deus, para se dedicar, para nascer de novo, para crer, para aprender. Não é? E não somos salvos. Às vezes é isso que está acontecendo com a gente. Ou eu vou lá na igreja porque alguém vai, eu vou junto, e minha família vai, eu também vou. Sabe? Coração fechado, incrédulo, duro, escondido, né? Não é bom isso. Não é bom. Vamos lá, para a maior declaração de amor da Bíblia, né? Você já sabe que é João. João capítulo 3. Olha, isso não atrai muito, falar dessas coisas. Eu já vi que o povo, ele gosta de aventura, eles gostam de teatro, né? Que o pregador faça assim, gestos, grite, chore, crie coisas assim que mexa com a carne. A multidão corre atrás de gente assim. Estava vendo um vídeo na internet, onde o líder estava ensinando os pastores deles. Então o líder dizia assim: o povo não quer aquela pessoa que fica assim falando, calma, com amor. O povo quer alguém que grita, que pula, que bate o pé, que luta com o demônio, que grita,
que bate na Bíblia, que faz coisas assim diferentes. Porque o povo gosta de super-heróis. Então você que é pastor da minha igreja, você não vai ficar nessa miguelagem, oh meus irmãos, né? Não, mexe o braço, grita, cria coisa nova, mexe com a emoção do povo, porque o povo vai gostar muito de você. E quando você conquista o povo, ele fica assim na tua mão, fica vulnerável. Nossa, eu gosto desse homem de Deus, esse é forte, ele grita, ele gesticula, não é? Ele é isso que eu quero. Então quando o povo vê você assim, tudo que você falar para o povo vai obedecer. Mas será que vai falar a verdade? Será que vai falar a verdade? E eu já vi que o crente gosta de super-herói mesmo. Ele gosta que o líder dele seja super-herói, né? Faça coisas, o grande homem de Deus, cria cenários diferentes, grita e sai pipocando no meio da igreja, porque o povo gosta disso. Isso mexe com a carne. Mas o quanto disso é verdade? O quanto disso é verdade? Ele estava ensinando os pastores a fazer isso. Ele gesticulava e gritava, e aquilo não era o Espírito Santo, era a carne dele mesmo. E mexia os braços assim, mas ele faz assim, e bate o pé. E quando você quer impressionar, pega a Bíblia e bate nela bem forte, joga ela no chão. Se não, Deus não cumprir, não some de Deus, joga a Bíblia no chão. O povo vibra com isso. O povo gosta de super-herói atrás do púlpito. Quando eu vejo isso, eu fico indignado, porque essa gente vai iludir os outros, não vai falar a verdade, vai iludir. Mas João capítulo 3, você já sabe que é o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que Deus fez? Qual foi a ação de Deus? Que deu seu Filho único. Para que Jesus foi dado? Para que Jesus veio ao mundo? Qual foi o propósito de Jesus Cristo ter vindo ao mundo? Para que Jesus Cristo veio? Quem é Jesus Cristo? Deixa. Jesus Cristo é Deus, é o verbo que se fez carne, é Deus que deixou a sua glória, se esvaziou, assumiu um corpo humano e veio aqui nesse mundo. Mas para fazer o quê? Qual a proposta de Deus? Qual a preocupação do coração dele? Fazer o quê? Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Com qual finalidade? É isso aqui, meus irmãos: para que todo que nele crê, o que nele crê, o que vai acontecer? Vai ficar rico da noite para o dia? Vai conquistar o mundo? Não, para todo aquele que nele crê, não pereça. Perecer é se estragar, é apodrecer, se perder, se destruir. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Cristo veio ao mundo, ele vem trazer, como Paulo disse para Timóteo, a imortalidade mediante o Evangelho, a vida eterna. Ele veio morrer na cruz, derramar o sangue, não é só para dar uma vida boa para nós, como se fosse, ele veio trazer a imortalidade, a vida eterna, para aquele que nele crê, como diz a Escritura. Porque um dia você vai morrer, eu vou morrer, todos vão morrer. E só tem dois caminhos: ou vai lá para a glória, ou vai para o inferno. Não tem outra alternativa. Agora, você quer mudar de religião, vai lá para o espiritismo. Lá tem a chance da reencarnação. Quem sabe na reencarnação da outra geração você nasça rico, né? Não é isso? Né? Você nasça rico, né? Já resolve o problema. Não é melhor pensar assim? Para todo aquele que nele crê, não pereça, não se estrague, não se perca, não apodreça, né? Mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, para quê? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então vê Deus assim, Deus com muito amor pela raça humana. E ele veio não para julgar, ele mandou Jesus não para julgar, mas para salvar. Ele sabe que o homem tem uma alma eterna. Ele sabe que o homem não morre, o que morre é a carne. Ele continua vivo depois desta vida aqui. Então ele quer salvar, para que todo que nele crê não se perca, tenha a vida eterna, tenha a vida eterna. É isso que Deus quer, dar a vida eterna. Jesus Cristo veio mais para garantir a nossa vida futura, do que nos trazer felicidade nessa vida, meus irmãos. Versículo 18: quem nele crê não é condenado ou não é julgado, dependendo da Bíblia, da tradução.
Quem nele crê não é condenado, usa isso. Mas quem não crê, olha lá, o que não crê já está condenado. Então, quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Eram más, suas obras eram más. Então, falaram: a Jesus Cristo morreu por você, Ele veio, é uma coisa de doido, é a pregação, a loucura da pregação é a palavra da cruz. Mas, meus irmãos, se a pessoa não creu em Jesus Cristo, como diz a Escritura, não foi salvo. Então, o dia que ela partir, ela vai sair do corpo, ela vai entrar na dimensão ou salva ou eternamente condenada. Aí não tem mais nenhuma oportunidade. Então muita gente fica assim, preocupado com essa vida, com os problemas, eu quero ser feliz, eu estou preocupado, e a gente não se dedica nada em conhecer o Evangelho. A gente tem tempo para tudo, mas às vezes não tem tempo para aprender o Evangelho, se dedicar um pouquinho. E Deus não pede muito, um pouquinho que me traga conhecimento da verdade. A gente tem tempo para tudo. Às vezes a gente atira a nossa vida, eu quero isso, eu quero aquilo. Parece que a vida é ter alguma coisa, mas não é, porque essas coisas passam. Isso passa. E daqui a pouco nós vamos partir para a eternidade, mais cedo ou mais tarde. O que é a nossa vida? Não sabeis o que sucederá amanhã. Quem garante que nós vamos fazer tanta coisa? Quem garante quantos anos nós vamos viver, não é verdade? Quem garante isso? Mas para aquele que creu, meu irmão, para aquele que creu, que teve revelação de Jesus Cristo, que acreditou, que quis mudar de vida, a coisa mais linda é quando a pessoa, ela se converteu realmente, ela quer mudar de vida. Você quer ver se uma pessoa é arrependida ou não? Às vezes vem um monte de gente para a igreja, mas ele não quer mudar de vida. Se tiver que adulterar, ele vai adulterar. Se tiver que mentir, ele vai mentir. Mas ele vem na igreja, está tudo bem. Se quiser viver lá no mundo errado, vai viver. Ele não tem noção. Mas quem nasceu de novo, se arrependeu, não quer mais. Quer ter uma vida íntegra. E às vezes ter uma vida íntegra lhe custa uma certa felicidade, lhe traz até infelicidade em certas coisas, para se manter no caminho certo. Às vezes é isso. Então quando a pessoa se arrependeu, ela quer mudar. O que mentia, o que enganava, não quer mais ser assim. Ainda que seja tentado, ele não quer mais ser aquela pessoa errada, ele quer ser pessoa certa agora. Mas quando você vê alguém na igreja que tanto faz, está na igreja, amém, aleluia, e ora, e quando é para fazer errado, faz tudo errado, não está nem aí, nunca se arrependeu, nem nasceu de novo. É só um religioso a mais dentro da igreja. Mas para aquele que nasceu de novo é salvo. Quando ele partir, ele vai entrar na dimensão da vida eterna com regozijo. Entende isso? Sim ou não? Não vai ser aquela coisa, aquele medo, aquela... Deixa eu ler aqui em Filipenses o que Paulo falava, só para terminarmos essa palavra. Ainda temos uns minutinhos. Filipenses, se eu não me engano, é capítulo 1. Isso. Versículo 20 de Filipenses 1. Versículo 20 em diante, olha lá. Filipenses 1, 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então o que ele está dizendo? Ele sabia que olha lá, segundo a minha ardente expectativa e esperança em que em nada serei envergonhado. Então essa é a nossa expectativa. Em nada nós seremos envergonhados, em nada. O pregador do evangelho as pessoas podem falar, podem criticar nessa vida, mas diante de Deus ele em nada será envergonhado. Não vai ser, meus irmãos, não vai ser. Depois ele diz o quê? Ele diz, envergonhado antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
porquanto para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Como alguém poderia dizer que morrer é lucro? Se na visão humana morrer é uma perda, é uma tristeza, é uma desgraça. Ele disse que morrer é lucro. Ele falou que ele estava lucrando. Se ele morresse para essa vida, era lucro. Era um lucro. Então ele era ousado. Ele cria em Cristo, ele era ousado. Ele sabia que nunca seria envergonhado. E aquele que prega o Evangelho, fala a verdade, ele nunca vai ser envergonhado. Ele pode não ser entendido e julgado pelas pessoas, mas diante de Deus ele não vai ser envergonhado, porque ele fala a verdade, meus irmãos. Depois ele diz, olha o que ele fala: entretanto, versículo 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, por causa da igreja, é mais necessário permanecer na carne, né? Então ele tinha o desejo de partir, ele queria ir embora. Ele sabia que se ele morresse, deixasse o corpo, era incomparavelmente melhor estar com Cristo, entrar naquela dimensão e viver lá, era muitas vezes melhor. Mas por causa da igreja que ele trazia lá dentro, era necessário ele permanecer na carne, por causa da igreja, suportar tudo, por causa das pessoas, para poder trabalhar e pregar o Evangelho, para que houvesse salvação. Então era melhor ele permanecer na carne. Agora vamos lá, 2 Coríntios 5, 6 e 8, volta um pouquinho, 2 Coríntios 5, 6 e 8, só para terminar. Ele diz assim no versículo 2 Coríntios 5, 6, 8: temos, portanto, sempre bom ânimo, ele diz, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então ele estava dizendo, olha, enquanto no corpo, nós estamos vivendo pela fé, mas temos plena confiança, nós preferimos deixar o corpo. O que nós preferimos é isso, deixar o corpo e estar com Cristo, é uma coisa incomparavelmente melhor. Então entenda, meu irmão, se apegue com firmeza nas verdades. As preocupações com essa vida, a gente quer isso, quer aquilo, quer ser feliz nisso, quer aquilo, quer, sabe, a gente quer tanta coisa, e às vezes nós nos tornamos insensíveis para certas verdades da palavra de Deus, e ficamos relaxados num monte de coisa, né? Mas para aquele que creu, é incomparavelmente melhor sair do corpo e estar com Cristo. Você aceita isso? Crê nisso? Os músicos vêm rapidinho, tenho 3 minutos para terminar. E para nós que cremos, que somos salvos, nós vamos cantar, já não há mais condenação, né? Então vamos ficar em pé.